Autêntica FM. Olá pessoal, 4h02 aqui em Belo Horizonte. Começa o Educação para Todos, como toda quinta-feira, às 4h, falando sempre sobre um tema que permeia a educação. E hoje é a educação e a mobilidade urbana, que nós temos o prazer de trabalhar nesta tarde ensolarada, com uma vista espetacular de Belo Horizonte aqui do Alto da Serra. Olha, gente, eu vou falar para vocês uma coisa que um dos maiores problemas que temos é a mobilidade. O nosso direito de ir e vir cada vez mais sufocado por uma cidade que promove carros particulares e deixa o transporte público e alternativos cada vez mais sucateados. E o que a educação tem a ver com isso? Ora, a mobilidade é um direito tão importante quanto ao da saúde e aos demais direitos humanos e fundamentais. E como a gente aprende sobre eles, principalmente na educação formal, precisamos também colocar a mobilidade nos nossos currículos pessoais. É sobre isso e muito mais que o Educação é para Todos de agora vai conversar com a educadora e cicloativista Andresa Barroso Gonçalves, que essa semana está organizando o BH Bicifest 2023, a segunda edição do festival que fala sobre a cultura da bicicleta em suas dimensões política, formativa e festiva. Andresa é graduada em letras, docente no doutorado em educação e estagiou na Cruz Vermelha Brasileira de Minas Gerais no programa Ação Jovem. Trabalhou no curso de licenciatura em educação do campo na UFMG, o LE Campo, e pertence à Associação dos Ciclistas Urbanos de Belo Horizonte, também conhecida como BH em Ciclo. Olha, é um prazer ter você aqui. Primeiramente, muito obrigado por vir aqui. Agora, estou impressionado com a sua disposição de sair de lá de longe, subir esse morro todinho para chegar aqui na rádio de bike. É uma demonstração que temos muito que aprender com você. Oi, Luiz, obrigada, né, por essa recepção, né? Mas eu, né, queria agradecer também o convite, né, que foi feito aí aqui pelo pessoal da rádio, pela nossa querida Verinha, né, do Bike Anjo, que fez a ponte, a nossa conversa aí. Sim. E dizer que já temos um assunto para um programa, a minha vinda até aqui. Já dá assunto. Já dá assunto para mobilidade, muito. Olha, eu acho extremamente saudável, extremamente prazeroso, né? Você vê o cara andando de bicicleta é uma maravilha. Agora dizer que eu vou pegar a minha bike e é uma distância muito grande, né? Então eu vou começar o programa de hoje perguntando para você o que é mobilidade urbana. Bom, vamos lá. Eu vou responder, né, essa questão que é importante para a gente pensar a partir da minha experiência como ciclista, né, e das coisas assim que a gente tem aprendido aí lá na nossa associação, né, da BH em Ciclo, na organização desse evento, né, do Bicifest com outros coletivos, que assim vão pensar a mobilidade a partir da perspectiva de ser da mobilidade ativa, né? Que é isso, é a gente poder se deslocar pela cidade de forma ativa, que seja pela bicicleta, a pé, enfim, que inclui esses modais, digamos. E pensar também na mobilidade a partir dessa perspectiva, por exemplo, assim, né, de como chegar até um lugar, dessa questão. Estou pensando hoje aqui que é a mobilidade a partir dessa perspectiva do intermodal, por exemplo. Igual hoje, vindo para cá, né? Que eu vim e peguei... Saiu de onde? Saí do bairro Silveira... Renascença. E peguei ali a Mendes Sá, vim subindo e peguei um ônibus e terminei de chegar aqui na rádio. Certo. O intermodal. Só que isso, por exemplo, você está falando aí que você... tem uma bicicleta... né, pensando na mobilidade ativa, mas ter a bicicleta e andar de bicicleta por BH tem uma distância. E ela tem explicações por isso, né? Não é uma coisa simples você começar a andar de bicicleta por mobilidade aqui em Belo Horizonte, né? Então, porque, digamos assim, vamos pensar, para onde a gente mora, eu e você,
A gente mora numa região, teoricamente, que de fácil acesso ali para várias partes de BH. Sim. Mas aqui, por exemplo, vindo aqui para a Serra, a gente já vê alguns desafios. Que tem a questão dos morros e tem a questão, vamos pensar, da luminosidade, da segurança, que a gente, não que isso não tenha lá, vamos pensar lá nas regiões mais centrais. Certo. Tem também. Enfim, mas pensar a mobilidade a partir dessa perspectiva, né, dessa perspectiva de mobilidade ativa, acho que implica a gente pensar nessas questões. E essas questões permeiam a segurança, o respeito às regras de trânsito, respeito às ciclovias, né? E respeito ao pedestre também. Quer dizer, existe uma série de circunstâncias que, para encaixar ali a ciclovia no espaço urbano, ela envolve certas regras que devem ser respeitadas, né? E aí é uma coisa complexa da gente poder gerenciar isso e administrar isso dentro da cidade, né? Sim, e até porque, né, Luiz, vamos combinar que a nossa cidade, as cidades em geral, elas são pensadas para os carros. Elas não são pensadas para o pedestre, para o ciclista. Não é? Está pensando no fluxo, né? Fluxo. No transporte, né? Transporte de carga de pessoas, isso, né? E você, no começo, você já falou de uma questão que ela é bem delicada, assim, que é a questão que é a seguinte. A gente tem um transporte público de péssima qualidade, ele não é bom. Isso faz com que, na primeira oportunidade, que vamos pensar que grande parte das pessoas tem, elas vão optar por quê? Por comprar um carro, moto. E não vai ser, por exemplo, nenhuma as possibilidades alternativas, digamos, a bicicleta, o transporte público, o metrô, não entra nessa conta, né? E aí a gente tem um trânsito caótico. Ele é caótico, então e tá cada vez mais caótico. Né? A gente basta você sair daqui, vamos pensar aqui agora 4 horas daqui, meia hora. Se você já entrar no trânsito, você já vai pegar uma cidade congestionada. É verdade. Congestionada. Quando a gente pensa assim, a mobilidade é o direito das pessoas, ela traz desigualdade social? Sim. Pensar a mobilidade hoje é pensar em desigualdades sociais, raciais, de classe, né? Enfim, em várias desigualdades. Porque vamos pensar o seguinte: eu sou uma mulher branca, de classe média. Então, como que essa questão da mobilidade, ela me atinge? Ela me atinge, por exemplo, tem a questão do assédio, tem a questão, por exemplo, como né, o meu meio de locomoção é a bicicleta. Então, vamos pensar aí, quais horas que eu tenho uma certa insegurança, né, quando eu estou andando de bicicleta. No trânsito, a gente tem que ter medo, sim. Não acho que é possível, mas tem que ter medo. É um paradoxo que a gente vivencia aí todos os dias. Mas o meu maior medo é quando eu estou voltando para casa à noite. Porque 10, 11 horas. A noite é menos respeitada ainda. Que é um paradoxo também. Por quê? É o melhor horário para a gente, como ciclista, andar. Mas é o horário que, para nós mulheres, por exemplo, eu garanto que se a gente fizer uma pergunta para todas as mulheres que andam de bicicleta à noite, ou que andam a pé, ou que andam de ônibus, o nosso medo maior é acontecer algum estupro, alguma coisa dessa natureza. Violência contra a mulher. Violência contra a mulher, que é uma coisa real. Então, e aí isso sou eu. Agora, vamos colocar mais marcadores sociais, né, como a gente costuma chamar. Por uma mulher negra. Então, uma mulher negra que mora na periferia. Então, a gente vai aumentando, vai ficando mais complexo e vai ficando mais difícil. E aí você vai vendo a relação, né, entre desigualdades sociais, raciais, econômicas e a mobilidade urbana. E aí isso aqui vai longe, Luiz. Então, a gente pode, por exemplo, também pensar que quando a gente pensa nessas relações, vamos acrescentar uma outra questão: o lazer, a cultura, o acesso a esses campos na cidade. Eles começam a ficar restritos também, né? Vamos pensar assim, tá tendo um evento lá no centro, né? Ali naquela região central. Você mora, por exemplo, em Contagem.
aí o seu meio de se locomover é o transporte público. Sim. Então, você tem até uma certa hora para voltar para casa, ou você espera 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, o primeiro ônibus que estiver voltando, o horário que estiver funcionando. Porque nessa conta, o Uber não conta como transporte público para as camadas sociais de baixa renda. Não. Ou de um nível que fica caro. E aí, olha como que exclui, né? É excludente. É excludente. A natureza da logística, né? Até porque, né, gente, vamos combinar que pensar a mobilidade, pensar a educação, né, nessas questões, a gente vai ver o reflexo da nossa sociedade, né? As bicicletas e patinetes por aplicativos não pegaram em BH. Houve um aumento de mais de 40% de acidentes de moto, que é o veículo motorizado mais popular. Belo Horizonte é a 4ª capital em mortes de ciclistas. Só em 2021 foram 14 mortes. Agora estamos vendo a associação do péssimo transporte público de ônibus com acidentes diários e o aumento de atropelamentos, os mais tradicionais meios de mobilidade de população. Andresa, na sua opinião, o que está acontecendo com a nossa mobilidade quando ela deveria estar para ser aperfeiçoada? E ela está sendo, parece assim, mais letal? Mas há essa questão, assim, a gente que está em vários, eu que estou, né, em vários grupos aí que envolvem, né, o uso da bicicleta. Vira e mexe, vem a notícia. Pá! Fulano de tal, aconteceu alguma coisa e tal. E tem vezes que eu não gosto nem de ver, mas a gente tem que ver. Porque tá aí, né? É importante. E assim, é uma questão que ela, por exemplo, né? Eu acho ela delicada de falar, porque, por exemplo, se você vai falar com uma pessoa que está pensando em começar a andar de bicicleta, eu particularmente vou sempre estimular. Eu vou falar, não vai, é possível, mas a gente tem que fazer isso com certo cuidado. Porque, assim, a cidade não é amiga do carro. Ó, a cidade não é amiga da bicicleta. Ó, que ato falho. A cidade não é amiga nem do pedestre e nem de nós ciclistas, né? Então, e é do carro? E é do carro. Do caminhão? Do caminhão, do ônibus. Da carreta. E aí, a pessoa, assim, quem tá querendo começar agora, digamos assim, que é bom começar devagarinho mesmo. Não dá pra falar pra pessoa ir direto, pega Cristiano Machado e vai. Siga. Não, acho que assim, tem que ter um cuidado, porque não é simples, né? A gente estava até discutindo um dia desse, assim, tem algumas questões que pra gente, que eu sou ciclista aqui em BH, por mobilidade, desde 2018. Sou filha aí daquela greve dos caminhoneiros que teve. Sei, Lembro. E aí, tem algumas que... Então, eu peguei uma semana ótima para começar a andar de bicicleta, né? Cidade boa, vazia, né? Não tinha carro, não tinha coisa, tava tudo parada, foi ótimo. Só que... E aí, beleza, fui indo, já gostei. Foi uma questão financeira também, que me impulsionou e tal. E aí, a gente estava discutindo um dia desses, por exemplo, tem algumas questões que a gente faz, enquanto ciclista, que já tem um tempinho aí, que é quase que natural a gente faz. Por exemplo, você vai olhar, nós que andamos por mobilidade, vira e mexe, a gente usa a mãozinha para dar sinal, a gente olha para trás para ver se pode ir, a gente faz um monte de coisa ali, que é dessa dinâmica do trânsito. Né? Que tem que olhar para frente, ver se para não bater no carro. É um monte de coisa. Campainha também? Buzina, campainha, tudo que você puder ter, luz, enfim, e tal. Só que quem está começando não tem essa dinâmica fluida. Então, assim, e tudo isso é o quê? É você, né, ali sinalizando junto com o trânsito, cuidando ali do espaço, dando, né, direcionamento para o carro. Muitas vezes a gente tem que pensar mais do que para você ir pelo carro. Muitas vezes não, a gente tem que fazer esse movimento. A lógica é os carros grandes protegerem os carros menores protegerem as motos dos ciclistas, os ciclistas dos pedestres. Mas isso é só teoria, né? Só teoria. Ela é linda, mas eu acho que na prática é quase o inverso disso aí, né? Porque qual que é o raciocínio, né? Nós, por exemplo, eu hoje que quero andar de bicicleta até
ficar velhinha, Uhum. meu raciocínio é, eu vou estar sempre atenta e cuidadosa. Eu não vou ficar enfrentando muito carro mais. Acontece Acho que, só que ao mesmo tempo você tem que... É algo que vai muito do dia a dia ali né, no ato aí de andar pela cidade de bicicleta. Você vai pegando essas questões e vai entendendo como que funciona. Mas só sobre uma questão sobre essa questão das mortes e dos acidentes do trânsito, né? Eu acho que ela... eu acho... Eu vou pegar uma... Eu acho que a gente está vivendo também um reflexo. Isso aqui eu tô falando, Luiz, assim, do meu senso comum, tá? Desse momento político que a gente está vivendo. É um momento que ele infla mais as pessoas. E eu acho que isso reflete no trânsito. Essa violência, que ela está em todos os lugares, ela vai refletir no trânsito. Nós vivemos numa comunidade beligerante, briguenta, né? Briguenta. Então, assim... O trânsito é violento. E as pessoas, elas não suportam um outro, não têm paciência com o outro, uma vida muito corrida, muito dinâmica, não há respeito, não há educação. Quer dizer, acho que a educação nesse sentido devia trabalhar com a educação para o trânsito, né? Que estendesse aí as regras de sinalização, as regras de estacionamento, as regras de circulação, né? Então, todos esses conjuntos que são estanques, né? Por exemplo, aprender a andar de bike é diferente de aprender a andar de moto, de carro, né? Então, a gente precisa de trabalhar isso com os pequenos, na escola, nas séries iniciais. Você, como educadora, sabe muito bem disso, como é importante a educação para o trânsito, para poder criarmos cidadãos com mais consciência e respeito do trânsito. Esse é um desafio imenso para nós, né, da educação. Vamos pensar assim, né? Aqui me veio a memória, qualquer um aqui que você é motorista, Sim. Tirou carteira. Sim. O que você lembra do seu curso lá aquele bendito curso que a gente faz? De legislação? De legislação. Eu lembro que um silvio longo, que eu não sei para que diminua de velocidade, 2 não sei para que é, um para, outro siga, não lembro mais. Ele é muito pouco efetivo, né? Quando a gente pensa no quanto que poderia ser um espaço ali de promover a educação. De conscientização. De conscientização da educação, muito pouco. É verdade. Enfim. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, porque quando você pensa, por exemplo, lá em Governador Valadares, as moças circulam livremente, a cidade é plana. A topografia de Belo Horizonte não me parece que é das melhores para o ciclista. Igual Rio de Janeiro. Quer dizer, esse ponto de ter ladeira é uma barreira para você se encorajar a ser ciclista? Esse dado, eu trouxe uma colinha aqui, mas esse dado especificamente eu não tenho da percepção das pessoas em relação aos morros aqui de BH. Mas eu sei que isso não é um impeditivo. Quando você começa a andar de bicicleta, você vai ter que lidar com o morro e a gente vai criando alternativas aí para poder... Um zigue-zague é muito bem-vindo. Zigue-zague, você vai criar alternativas. Isso tudo, eu acho que, Luiz, se a gente tivesse políticas públicas... Uma pauta de políticas públicas voltadas para a mobilidade urbana. Eu acho que é isso, né? Assim, eu vou falar uma coisa aqui, uma questão que é, né, também do meu achismo, né? Que é assim, se esse lobby, né, do transporte, da mobilidade ativa, ele ganhasse mais força, a gente teria uma cidade muito mais, né, muito mais sustentável, saudável. A gente, por exemplo, a bicicleta, ela tem uma coisa maravilhosa, que quando você vai várias. Eu que não entendo nada disso, vou dizer para você, a bicicleta ela é boa para saúde, ela é boa para o bolso. Socialização. Olha, eu vim subindo aqui, eu não sou daqui, né, da região. Vim conversando com... Você conversa com um, conversa com outro, a pessoa fala, vai para ali. Isso é só a bicicleta, é só você andando a pé ou de ônibus. Se a gente tivesse essa conversa, é a socialização, você vai viver a cidade, né? Pensando assim, teve um dia desse eu li uma reportagem que fala que
as pessoas, a gente passa muito tempo da nossa vida no trânsito. Então, isso tinha que ser pensado de uma forma mais propositiva. Salutar, né? Salutar. Então, assim, semana passada também, já tem algumas iniciativas, né? Semana passada que eu dei uma entrevista e eu vi uma parte da entrevista da pessoa que falou antes de mim, ela estava contando que tem um projeto aqui em BH do MOVE que tem peças de teatro que acontecem dentro do MOVE. Isso é maravilhoso. É uma iniciativa bacana, né? Mas a gente precisa de muito mais, assim. Tô falando, assim, só dando um exemplo de coisas que, assim... Porque as pessoas passam muito tempo dentro do ônibus, entendeu? Esse projeto, não sei qual que é a... acho que não deve caber os artistas dentro do ônibus a fazer a peça. Mas acho que eles dividem em grupos lá, sim. Enfim, e tal. E tem essa questão ainda, né? Horário de pico. Mas não tem que ser. Como é que é o horário de pico? Então, assim, mas é só pensando assim, que a gente tinha que pensar... entra, né, o uso da bicicleta entraria, né, como uma possibilidade de você rever essa relação com a cidade e o intermodal, mobilidade a pé, enfim. Andrés, dá para pensar em mobilidade cidadã? Exercer a cidadania na mobilidade, exercer seus direitos, seus deveres e, principalmente, ser propositivo dentro de uma situação. Por exemplo, digamos que eu estou atravessando na faixa de pedestre, aguardando a minha oportunidade da minha vez de atravessar a rua, e um cara passa na faixa, eu vou falar com ele, ok, você tem que respeitar aqui. Quando você pensa nessa mobilidade cidadã, que é uma forma de você orientar os outros, tu tem que agir com muita cautela, porque você pode levar um tiro, né? Porque em cima daquilo que você falou, da agressividade do outro, da intolerância. E a gente tinha que trabalhar no sentido de, igual você falou, das políticas públicas, da agenda de políticas públicas, mas de pensar assim, olha, o que eu vou fazer para melhorar o trânsito? Porque a primeira coisa que tem que fazer sou eu. Não adianta eu cobrar, né, do poder público soluções, sendo que eu não respeito a faixa de pedestre, eu não respeito a velocidade. Porque é o seguinte, você fala assim, mas 60, o carro está muito devagar. Cara, se você bater... Você está a 60, o de lá está vindo a 60 também, bater um de frente com o outro, é como se você estivesse batendo a 120 num muro de concreto. É muito perigoso, você vai morrer. Então 60 é uma velocidade alta para essa circunstância. Então, nós temos que conscientizar as pessoas para que, poxa, olha, vamos obedecer o trânsito, vamos obedecer a velocidade, o limite de velocidade. Olha, as pessoas falam assim, mas isso é lenda deixar ali uma placa nessa velocidade, é uma indústria de multa. Eu acredito que não é bem assim, não. Eu acredito que nós temos que pensar numa educação para o trânsito e nessa sua parte de interferir no trânsito para provocar aí a mobilidade cidadã, participativa, né? Conscientizar as pessoas a respeitar a faixa. O cara atravessa no meio dos carros, gente. Não pode, tem a faixa para isso, né? Aqui, eu diria que a bicicleta, nessa perspectiva de pensar a mobilidade cidadã, ela é educativa. O uso da bicicleta é pedagógico. Ele é pedagógico. Da hora que você vai sentar nela, para onde você for, ele vai ser pedagógico. Por exemplo, essa questão da velocidade. Eu sou motorista. Antes de me locomover por BH, me deslocar por bicicleta, com a bicicleta, eu dirigia, né? O meu modo de dirigir hoje ele é completamente diferente. Ele leva em consideração tudo isso que você falou. Você respeita o outro. Demais. Então, assim... Você sabe, tá na sua pele. A sua visão do trânsito, ela muda. A gente fala que... A gente brinca que, né, tem até já um projeto que já foi feito. Eu não sei exatamente em qual cidade. Não sei se aqui em BH chegou a fazer esse projeto, Luiz. Mas é que a experiência é os motoristas de ônibus. Tem vídeos na internet, se as pessoas jogarem aí, vai ver essa experiência. O motorista de ônibus na bicicleta e o ônibus passando coladinho. Sabe? Se o motorista, se ele tem essa experiência, a gente vai ter outra visão ali do... É falta de tolerância, né? Tem. É complexo, né, Luiz? Agora uma questão. É complexo. É uma forma da gente pensar.
sobre os projetos educacionais. Como é que professores, no ambiente escolar, podem trabalhar? Qual é a sugestão, qual é a dica que você dá para promovermos ações, projetos educacionais que envolvam o fomento do ciclismo para os estudantes? O primeiro apontamento é que pensar que a gente está falando de educação pública, né? Então, a gente vai falar de que temos que ter projetos maiores, assim, no sentido assim, maiores e mais profundos, assim, que na base, né? Então, pensando primeiro nessa dimensão de ter um projeto educativo, né? Que faça com que, né, com que quem está na frente, com quem nós, professores, a gente se sensibilize mais e se forme mais. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que tem que ter política pública. Um primeiro ponto é esse. Pensando na educação. E dentro do escopo ali da grade curricular, o que o professor pode fazer para poder começar a introduzir isso? Tem que estar na pauta, na agenda? Eu acho que tem. E essa questão, olha para você ver, hoje a gente está falando aqui de mobilidade, educação, ela é interseccional, né? Sim. Então eu acho que assim, né? ela é interdisciplinar e ela vai em todas as disciplinas. Então, por exemplo, a gente está falando de projetos aí que podem ser desenvolvidos de forma local, levando o contexto aí de cada escola, de cada bairro, de cada cidade, pensado a partir dessa interdisciplinaridade. E aí a gente vai chegar num gargalo quando a gente pensa em educação. E aí isso acho que atinge qualquer discussão, qualquer tema que a gente for colocar aqui, que aí vou falar aí como professora. A gente tem a nossa profissão, além de ser desvalorizada aí das mais variadas formas, ela é o gargalo para que isso aconteça. Entendi. Entendeu? Então, ela é o gargalo. Assim, se você não tiver um profissional que tenha um salário melhor, que tenha tempo para organizar uma aula que vai acessar aquele aluno ali naquele contexto específico. Se você não tiver um profissional que tenha direitos garantidos, nada disso acontece. Andresa, a gente... continuando a nossa conversa aqui sobre o ciclismo, né? E eu tenho mais duas questões importantes para tratar com você. E uma delas é para falar dos números, né? Os números que são relativos aí ao ciclismo que você trouxe aí para a gente, né? E eu gostaria muito de saber. Eu vou falar um pouco dos números que falam, pegam nessa questão mais de nós mulheres. Então, por exemplo, tem uma pesquisa aqui que fala que segundo a pesquisa, né, realizada pelo Instituto Patrícia Galvão e da Locomotiva em 2019, 97% de nós mulheres no Brasil, a gente já sofreu algum tipo de assédio no transporte público. Sim. Né? Sim. Ponto. E aí, vamos falar de um outro dado que envolve mulheres aqui. Quando você coloca a bicicleta como mobilidade, o Instituto Locomotiva também tem um dado interessante que mostra que 98% das mulheres já sofreram também algum assédio pensando no uso da bicicleta. Ao serem, né, questionadas o quanto elas se sentem seguras, o quanto nós nos sentimos seguras, né, com esse modal, 40% das mulheres dizem se sentirem inseguras, 33% pouco seguras e 26% se sentem seguras. Então, esse é um dado que, por exemplo, para nós, ele é muito mais forte, ele impacta muito mais, mais do que vão pensar para os homens. Né? Então, esse é um cenário. Como várias outras áreas aí são impactantes desfavoravelmente para as mulheres, né? Isso. E aí a gente também tem, né, aqui uma característica aqui de BH, né? Tem uma pesquisa, aí também vou ficar aqui um pouquinho mais na questão de gênero, tá? Uma pesquisa que foi feita, né, no grupo Terça das Manas, você conhece? Não conheço. Lá essa pesquisa fala o seguinte, que é um grupo que é majoritariamente branco, né? Com 60% de mulheres, 61 brancas se identificaram nessa pesquisa como mulheres brancas, 21 como pretas e 16 como mulheres pardas. E desse grupo, quando você pega
local onde essas mulheres, né, que frequentam o Terça das Manas moram, né? De onde que elas vêm? Aqui a gente tem que, das 9 regionais, só Venda Nova, que não tem, a gente não, né, não teve nenhuma representante. Não tem uma representante. E a maioria é região central e, se não me engano, leste-oeste de BH. É aqui nesse entorno do centro, né, a maioria. Então, por quê? Vamos pensar, o pedal é à noite, ele é numa terça-feira, né? Quem que vai para esse pedal numa terça-feira? Né? A gente tem várias questões a questão aí. Da desigualdade social. Eu preciso de estudar, eu tenho que levantar amanhã às 4:30 da manhã, não dá para bater um pedal até 10 horas. Não dá. No domingo, no sábado é legal. Eu descanso no domingo, tô morto no domingo, eu ressuscito na segunda-feira e vou trabalhar. E é isso. Né? Agora, uma das coisas que eu percebo, que eu acho maravilhoso, aqueles comboios à noite, né? Sai aquele bando de ciclistas lá, tudo piscando, é lindo, é maravilhoso. Quando eu olho para aquilo ali, eu tenho que dizer isso aqui. Eu olho, vejo assim, meu orçamento, eu tenho que comprar um capacete, uma luva, uma joelheira, caneleira, não sei o que mais, uma bike que custa não sei quantos mil. Quer dizer, me fala, como é que eu vou acessar isso? Eu quero saber como que eu vou comprar e eu vou entrar nisso. Me dá uma dica para eu começar. Olha, Luiz, então, você está falando com uma pessoa que começou a andar de bicicleta com uma bicicleta de R$300. Então, né? Então, assim... Você foi multiplicando. Eu fui, aí você vai trocando, vai, né? Isso vai acontecendo. Vai fazendo amizade, você de uma, mas eu acho assim que os grupos assim que você está descrevendo são grupos de pedais que têm uma pegada, digamos assim, um pouco mais esportiva, tem do lazer também, mas fica nesse entre lugar aí. São grupos que, assim, eu diria que você não precisa disso tudo para começar a andar de bicicleta. O começo pode ser mais moderado. Eu tenho certeza. Você sabe uma coisa que eu gosto de fazer? É pegar no domingo, vou lá para a Lagoa da Pampulha e alugo uma bike. E dou uma volta na lagoa. Eu adoro fazer isso. Pronto. Mas a minha bike, investir, não sei... Um menino chegou, eu comprei, paguei 17, paguei barato, 17 mil. Falei, meu filho, compra um carro, compra uma casa com 17 mil. Uma casa. Né? Então não precisa, assim, né? Aí... Não precisa enfim, não, eu posso começar? Pode começar e acho que não precisa disso tudo. Agora, né? Enfim, né, porque são quase que como se fossem são usos, né? A gente tá falando de usos da bicicleta. Mas você sabe por quê? No plural. Mas você sabe por que eu não começo? Porque eu penso assim, eu vou gastar esse dinheirão todo e para pagar mico, porque eu não vou dar conta de acompanhar vocês. Aí vocês me chamam para ir um pedal, os caras, não, é rapidinho, 47 quilômetros na terça-feira à noite. Eu não dou conta, eu vou passar mico, eu vou passar mal, vou pagar mico. Mas aí a bicicleta vai te surpreender às vezes. Mas aí eu tenho que ter um degrau. Né? Qual é a dica que você dá para que eu possa... E quando eu falo eu, não sou só eu, não. Eu e os meus amigos aqui, que são os ouvintes da rádio, né? Que sabe como é que é duro a gente olhar uma pessoa que está fazendo atividade física. Ela é difícil para você começar. E depois, quando você começa, que você adquire os hábitos saudáveis, aí a alimentação melhora, o seu número glicêmico melhora, né? Serotonina, você fica todo energizado, você sente falta daquilo. Até chegar nesse ponto, é um processo. Qual que é a dica que você dá assim, eu quero começar logo final de semana, agora no feriado, como é que eu vou fazer? Olha, começa, algumas dicas que eu acho que talvez são boas, assim, vá com alguém, um amigo, alguém próximo ali, algum grupo, isso acho que dá uma... Vai dar uma segurança, vai dar uma animada, né, a mais. Mas começa devagar. Começa se propondo, vai começando assim, uma distância menor. E a bicicleta, no caso, pensando na bicicleta especificamente, ela tem uma vantagem, assim, que ela pode surpreender. Então, você pensa assim, 40 quilômetros, vou daqui, coloca aí um lugar que você deseja ir, por exemplo. Brumadinho? Brumadinho. Eu não vou descer, não pretendo descer a Serra do Rola Moça, não, porque é meio muito, né? Mas ir até ali,
ali no topo do mundo, aquela região ali, voltar? Começa devagar, faz o cálculo, assim, né? De uma distância, né? Proporcional, de onde você né? vai devagar. Pega um domingo, começa aí, tipo assim, até metade e volta. Você vai sentindo o seu corpo também. Mas o que eu acho que, assim, vai junto com alguém e começar devagar. E aos poucos ir colocando aí alguns, né? Vai aumentando a quilometragem mesmo. Na hora que você menos perceber, você tá subindo tudo quanto é morro aqui em Legal, BH. bom saber. Ainda nessa última parte aí, dessa seara sobre o ciclismo, eu gostaria de perguntar, porque existe um mito, né? Que eu tenho que falar isso, né? Que os homens têm o receio de andar de bike, porque isso provoca um câncer na próstata enfim, deve ter muito mito aí, muita lei. O que você pode nos dizer a respeito dessa questão da saúde do homem em cima do cilindro da bicicleta? Você me apertou, hein? Você me apertou. Mas aqui não é para andar frouxo, não. Eu a princípio não vou poder te responder essa questão, mas eu imagino que é um mito mesmo. A princípio, estou aqui chutando que é um mito. A pergunta objetiva é, os seus colegas homens, eles têm um bom desenvolvimento na bike? Assim, não tem queixas, assim, eu estou morrendo porque estou sendo vítima do cilindro da bicicleta? Não. Comigo, não. Bom, gente, Comigo, não. Você pode participar pelo 996611067, mandando sua mensagem de texto ou de voz para participar aqui e fazer perguntas para a professora Andresa sobre a bike. E agora nosso assunto genérico sobre bike, ele fica por aqui. Nós vamos começar um outro assunto que é extremamente importante. Vamos lá. Eu estou observando aqui na sua camiseta, para quem está acompanhando pela live, através do YouTube, @Rádio Autêntica, eu vejo aqui uma estampa do BH em si. Vamos falar sobre o BH Fest? Bicifest? O BH Bicifest 2023. Que é 2023, quer dizer que teve outras edições, né? Teve, Vamos falar da Festa da Bike. Então, esse é o Festival da Bicicleta de BH, o maior de BH. Olha que coisa bonita. E, eu tenho uma release aqui, eu gostaria que... Se você achar legal... Você quer ler isso aqui? Vamos ler. Lê, vamos ler aqui. Pode chegar, olha. Vou ler aqui, pessoal. Você consegue ler nessa letra aqui? Eu posso aumentar, hein? Não, aqui tá bom. Tá bom? O óculos ajuda. Vai lá. Então, 7 anos, né, após a primeira edição do BH Bicifest, nós estamos aqui de volta com uma proposta que lança luz, o Luiz já adiantou, né? Lança luz sobre o direito à cidade, que é o que nós estamos conversando aqui hoje, a partir da mobilidade ativa e de 3 grandes frentes, né? De 3 grandes dimensões que a gente chama. Então, o festival foi pensado a partir da dimensão política, festiva e formativa. Então, nossa organização está toda em função... Vamos explicar o que é isso? Vamos explicar o que é isso. Então, gente, o festival começa hoje... Na verdade, vamos combinar que quase que o festival já começa aqui, começa né? Agora, ele está começando agora, aqui na rádio. Né? E aí, começa hoje, então vai ser dia 1º, 2 e 3 de junho. Né? Quer dizer, hoje, quinta, sexta e sábado. Quinta, sexta e sábado, com uma programação bem diversa, bem inclusiva. E aí, a nossa ideia, né, é esse ponto de encontro inspirador aí entre nós, ciclistas, ativistas, técnicos, servidores municipais, entusiastas da mobilidade. Xeretas. Isso, a sociedade, é um convite bem extensivo aí a todo mundo, tá? Tá. E como... Quer fazer? Não, pode continuar? Pode continuar. Então aí, né, falando um pouquinho do que nós vamos ter, né, nesses três dias, nossa ideia é hoje, né, começar hoje o primeiro dia do BH Bicifest. Nós vamos ter a abertura do BH às 18 horas, com a exibição e um bate-papo sobre um curta-metragem muito legal, que é o Mulheres Bicicleta e Belo Horizonte, da Maria Mourão. E lá no Colégio Arnaldo, tá, gente? Entrada franca, Colégio Arnaldo aí na rua Timbiras. E hoje, né, vai ter nossa primeira mesa de debate. Eu vou estar lá fazendo a mediação dessa mesa,
com convidadas maravilhosas, né? A Cida Falabella, vereadora do PSOL, a Poliana, do MLB, do Movimento Nacional de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. Vamos ter também a Luana Costa, que está representando o movimento Nossa BH. E vamos ter uma representante também da deputada federal da Bela Gonçalves. Então, hoje a gente vai debater, né? A gente continua esse debate que a gente está conversando aqui do direito à cidade, nessa mesa. E esse é o nosso primeiro dia. Hoje, às 18 horas, lá no Colégio Arnaldo. Lá no Colégio Arnaldo. Entrada franca. Entrada franca, exibição do filme às 18, a mesa de debate a partir das 19. Maravilha. Tá? Continuando a programação. Vamos continuar. Amanhã, gente, a gente vai continuar lá no Colégio Arnaldo, tá? Também a partir das 18 horas. A gente vai ter uma exposição linda com um artista plástico, que também é ciclista, o Daniel de Carvalho. A exposição Bicicletas Belo Horizontinas. E às 19 voltamos com a nossa segunda mesa de debate, que tá bem legal, tá bem chique, que a gente vai ter a participação, sabe de quem, Luiz? Duda? Duda Salabert vai estar lá amanhã. Bacana. A Duda. Uau! E a Eveline Trevisan, da BH Trans, e a Juliana. E vai ser às 19. E o tema dessa mesa, gente, né? Ele também, né? Você vê que a coisa, ela é bem interseccional, interdisciplinar mesmo, né? A gente vai falar amanhã sobre emergência e justiça climática, sinônimos de luta coletiva. Porque quando a gente fala sobre o ciclismo, a gente está falando também sobre clima. Meio ambiente. Sobre meio ambiente. Tem que falar pesadamente sobre o meio ambiente. Exatamente. Amanhã a conversa vai ser boa, tá? E vamos ter logo depois, amanhã, dessa mesa de debate, o melhor bloco de carnaval de BH, que é a festa do Bloco da Bicicletinha, que é um bloco junino amanhã. A gente vai sair, né, pela cidade aí Isso logo. Amanhã. Isso amanhã. Né? Que tá todo mundo convidadíssimo. Pega a sua bike, vai a caráter. Tá? A festa é o bloco junino. Vai ser bem legal, tá bom? Que bacana. Isso a gente vai sair. Vai ter barraquinha? Vai ter alguma coisa? Não, a gente vai sair pela cidade, né? Vai rodar. Aí vai rodar. E vamos sair, né, lá do Colégio Arnaldo, ali da Praça do Ciclista, o Bloco da Bicicletinha, sai ali da Avenida Brasil com Carandaí. Ali no 41, ali. Isso. Claudinho, o Rei do Omelete? Isso, ali. Não, aí isso vai ser no sábado. Aí Carandaí com Brasil é ali em frente ao Colégio Arnaldo mesmo. Sim. Ali em frente ao Colégio, tá tudo ali, tudo ali. E aí no sábado que a gente vai estar lá na Avenida Brasil. Que aí vamos ter rua aberta. A gente vai fechar o quarteirão aí entre o Brasil 41 e o Oratório. Sim, aquele pedaço ali que já... Isso. Isso no sábado. Isso no sábado. Que horas? A partir das 9 horas da manhã, a gente já começa lá com uma série de atividades. Vai ter, né, o café da manhã para ciclistas. Vai ter o Bike Anjo. Você já ouviu falar do Bike Anjo? Vamos explicar o que é o Bike Anjo. Vamos explicar o que é o Bike Anjo. O Bike Anjo, ele ensina as pessoas a pedalar. Então é um projeto, né, que ele é nacional, e amanhã ele vai estar lá com a presença, né, de tanto oferecendo café como ensinando as pessoas a pedalarem amanhã. Vai estar de 9 a meio-dia o Bike Anjo, tá? Então não precisa levar a bicicleta, não precisa ter a bicicleta, basta chegar lá, você vai ter alguém que vai te ensinar a andar de bicicleta. Se tá com medo, se já andou, estamos ali para ajudar. Vale todas as idades? Então, vale. Só que o pessoal pediu para falar do Bike Anjo que para crianças até 10 anos não vai ter bicicleta. Mas se a pessoa tem bicicleta, pode levar que vai... Tem espaço? Tem espaço. Com segurança para... Isso. E aí amanhã também, no sábado, Luiz, também vai ter, né, ao longo do dia, uma ciclofeira, que vão ser aí vários feirantes, expositores, tanto com artigos aí que envolvem aí bicicleta, enfim, como, né, comida ao longo do dia, né? Vai aí mais ou menos de 9 até umas 3 horas da tarde. Uma dieta saudável, ciclista, hidratação, né? Isso. E aí vamos ter... Periféricos também para as bikes, né? Sim. E vamos ter também, né, uma roda de conversa, uma mesa de debate aí, que é do audiovisual. Né? A gente vai passar um documentário
Às 11 horas, né, o Mama Ágata, e vamos ter um debate depois sobre esse documentário. Que bacana, hein? Que bacana. O dia inteiro de coisa, de atividades. Certo. Vamos ter ciclo-oficina, que é sua bike tá parada. Ah, entendi. Vamos ter a ciclo-oficina também. Então no quer dizer sábado. que se eu tenho a minha bike tá enferrujada, ela tá meio enguiçada, Leva essa bike. eu tenho chance de conseguir sair Tem. pedalando com ela de lá. Isso, essa é a ideia. Entendi. Tá? Essa é a ideia. Entendi. E vai ser aí mais ou menos de 1 às 3. Vamos ter na parte da tarde, vai ter jogos de bicicleta também. Que tipo a de partir de uma. Olha, eu não vou me arriscar. Não vai a falar soprar, não qual vai que dar é. um stalk, não. Isso. Fala? Um spoiler. Spoiler. Sábado, mas aí no horário aí vai ser também na parte da tarde os jogos. E vamos ter uma fanfarra, a fanfarra, o grupo, né, que é uma fanfarra do bloco de carnaval, que é do estagiário Brass Band. E aí vai ser de 3 às 4. Eles vão tocar Fanfarra. lá com a gente a fanfarra. Agora entendi por que é BH. Bicefest, é o Bicefest. festival. É festivo, né? Vamos comemorar entendi, também. A gente vai entendi. falar de política, a gente vai questionar, mas a gente vai festejar também, Tá né? certo. E vamos ter um DJ, o DJ Augusto, que vai tocar aí de 4h30, mais ou menos, até 5h30. E para encerrar com chave de ouro, a gente vai ter uma batalha de rima com o grupo Islã Clube da Luta, que vai ser linda, linda, linda. Explica o que é batalha de rima. A batalha de rima é uma batalha de poetas ali, né? No improviso. No improviso, e que tem o hip hop como o ritmo que vai. Pra quem é mais velho, gente, isso aí é o repente do Caxangá e sua gente. Isso. Só que numa versão moderna. Versão moderna e ligada. E a parte é o hip hop, né? Uma linguagem moderna. Linguagem moderna. Vamos ter DJ também durante a batalha de rima. Tem DJ, tem um apresentador. Vai ser sensacional. Então vamos recapitular aqui, Andresa, a programação. Então, você vai sair daqui, vai direto para a mesa lá às 18 horas, lá no Colégio Arnaldo, lá ali é Brasil com Carandaí. Brasil com Carandaí. Hoje a entrada onde a gente vai estar é ali do ladinho na Rua Timbiras. Sim. Mas é ali Brasil com Carandaí. Chegando ali e tal. Então o que vai ter lá hoje? Hoje vai ter exibição do curta. E bate-papo logo em seguida da Maria Mourão. E vamos ter a mesa de debate com o tema Direito à Cidade para quem? Tá, não vai ter pedal. Hoje não vai ter pedal. Aí amanhã, que horas começa? Amanhã também às 18 horas, Sim. no Colégio Colégio Arnaldo, vai ter exposição do artista plástico Daniel de Carvalho. E logo em seguida, mesa de debate. Com quem? Especial? Com a Duda, gente. Duda? Duda Salaber. Tá. E aí, o Tá? que mais a gente vai ter? E logo depois, a festa maravilhosa, né? A gente brinca que é o Anarquier. Com o bloco da bicicletinha. Anarquier. E aí vai ser, né? Vamos andar pela cidade aí. É hoje que eu quebro a minha bicicletinha. Tipo isso. Tá certo. Aí tá. Isso aí depois do Anarquier, nós vamos pro sábado, 9 horas da manhã. 9 horas da manhã a gente começa as atividades na Avenida Brasil, entre os números aí 41 e 161, ali perto da praça, né? Floriano Peixoto, no comecinho ali, no começo gente. da praça até na esquina, no oratório. Isso, a gente vai fechar o quarteirão, ali não vai ter carro, não vai ter moto, a gente vai dominar o pedaço ali. E vão ter várias atividades sábado. Maravilha. Sábado começa às 9 e vamos até às 8 horas da noite. Eu vou lá comer um omelete do Claudinho. Vai, isso. O Claudinho é nosso apoiador, inclusive. Maravilha, um abraço, Claudinho. Estarei aí. Bom, aí o evento começou às 9, aí depois... Vamos até, aí né, vão ser essas atividades. Sim, mas vamos repetir aqui. Vamos. Bike Anjo de manhã. O que é Bike Anjo? Bike Anjo, ensinar as pessoas a pedalar. Café da manhã para ciclista, 9 horas da manhã. Vamos ter mesa de audiovisual com o documentário Mama Ágata, 11 horas. Na rua mesmo? Vai ser no oratório. No oratório. Tem um espaço no oratório que a gente vai fazer lá. Legal. Vamos ter a ciclofeira com vários expositores, né, para você. Enfim. É lá que eu vou comprar meu câmbio Shimano. Isso. Entendi. Vai ter muita coisa legal. É lá. Vai lá, Luiz. Tá certo. E vai no audiovisual, hein? Sim. Tá? Ajudar a gente lá a debater, tá?
E vamos ter jogos de bike à tarde, ciclooficina, fanfarra do bloco dos estagiários, DJ e batalha de rima no final do dia com o clube, com o Slam Clube da Luta. Tá, e depois vai ter pedal? Não. Ninguém aguenta. Vai ter o pedal amanhã. Esqueci o pedal. Amanhã vai ter um pedal que vai sair, que é o pedal que vai... ele sai, né, da Avenida Brasil no sábado, quer dizer, e vai até a mata do Jardim América. Aí é um pedal protesto, que tem toda uma discussão ali de política, ali de ocupação do espaço. Então o pedal, ele sai, a manifestação sai de lá no sábado, se não me engano, 2 ou 2h30, concentração, e vai para... A Duda vai pedalar nessa também? Vai, vamos ver, né? Tá convidada. Olha aqui, Andresa, eu acho muito interessante a sua vinda aqui, pra gente tratar de uns assuntos tão saudáveis, tão importantes para a comunidade. E eu vou te contar uma coisa, você é bem jovem, você não sabe disso, talvez o seu avô saiba, mas antigamente a participação dos ciclistas era mais intensa na mobilidade urbana, né? Você via, para todo lado tinha um ciclista, porque a condução, né, a lotação era mais esparçada, as distâncias são as mesmas, os morros, as ladeiras são as mesmas, mas as pessoas utilizavam a bicicleta como meio de transporte, até por fatores econômicos, porque não tinha dinheiro para pagar a passagem. Você sabe o que é camelão? Não. Camelão. Você sabe, Rony, o que é camelão? O que é camelão? Aquelas bikes mais antigas, é isso? Exatamente. A gente alugava a bike, um camelão. Não tinha nem freio, tinha um freio chamado freio contrapedal. Você ouviu falar nisso? Já. A bicicleta era aquilo, o camelão era aquela montagem, aquele Frankenstein. Barra Forte, Olé 71, Monarch, Caloi, né? E outras marcas como Halliger, inglesa. Tinha muita bicicleta que vinha de fora. Tinha bicicleta de corrida que tinha um guidão assim, torcido, com marcha. Bicicleta com marcha não tinha. Mas as bicicletas antigamente tinham uma coisa chamada dínamo. Você sabe o que é? Sei, mas me explica. O dínamo é um solenoide que fica ligado na roda da bicicleta e ele produz energia elétrica para acender o farolete. Então você imagina, a bicicleta tinha uma roda do tamanho de uma roda de moto, uma largura pesada, o ferro, o cano era grosso, não tinha essa tecnologia toda não, tá certo? E a bicicleta era muito pesada, tinha garupa e tinha algumas que eram de carga, que tinham um cesto grande na frente para fazer entregas. E era com essas bicicletas que as pessoas faziam essas mesmas coisas que você está fazendo hoje. Agora, a minha pergunta é, com tanta tecnologia, por que temos menos bicicleta rodando do que quando tinha antigamente? A primeira coisa que vem na minha cabeça é a palavra carro-pedância, né? Carro-pedância. A gente tem, isso vem de imediato. E também, primeira questão é essa. Então, como você falou aqui no início, é importante fomentar aí as políticas públicas, colocar na pauta da agenda. É importante estar lá, nós temos uma representatividade política que está manifestando, como você disse, a Duda, mas a gente tem que estar sempre voltado para essas questões, sabe, de fomentar a saúde, né? Porque eu tenho até um texto que circula na internet que as pessoas, né, não sei quem é que odeia o ciclista, porque o ciclista não paga imposto, não paga IPVA, não compra remédio, não adoece, não vai no SUS, não toma remédio. Nosso dinheiro... Não engorda. A gente faz, sabe para onde que vai o nosso dinheiro? Para o lazer, para o mercadinho que está no meio do caminho, que não é o mercadão, que não é o hipermercado, para a lojinha pequenininha que está ali, que a gente a gente está de bike, a gente olha, a gente vê outras coisas, a gente vê a cidade de forma diferente. É uma outra experiência. Você pode me dizer aproximadamente qual é a dimensão do número de enganjados aí no BH Bicifest? Olha, a gente está brincando que a nossa expectativa está assim. Deu um sorriso aqui, Rony. A nossa expectativa está assim, que foi um evento, né, organizado por coletivos. Então a gente, né, não tem um apoio de uma, né, por exemplo, de uma instituição ou algo maior. Então, né? O recurso não é tão alto, então a gente... o evento, ele foi ganhando uma proporção aí que tá muito legal de ver. Ele tá ganhando repercussão e a nossa expectativa é que vai ser mais gente do que a gente tinha pensado.
Então, Essa acho é que a terceira edição. é a segunda. Segunda edição. A segunda edição. E acho que hoje, né, é o primeiro dia, quinta-feira, e acho que amanhã vai encher mais, porque é sexta, né, vamos ter a participação ilustre aí da Duda, e tem o bloco da bicicletinha, então são coisas que vão aí, né, vai ser convidativa, né, para você poder ir. E acho que sábado a nossa expectativa tá alta. Eu não vou saber te falar em números, assim, mas eu acho que vamos ter um movimento aí ao longo do dia todo, porque de manhã tá um movimento um pouco mais tranquilo, assim, à tarde vamos ter uma festa, essa pergunta, né? você sabe por que eu tô te perguntando isso? Para o encorajamento daqueles como eu, que não tem bicicleta, não tem o hábito de pedalar, e eu vou chegar nesse evento, eu vou ficar de fora, porque eu vou ficar envergonhado. Porque eu não tenho nem a bicicleta, não tenho nem o dinheiro para comprar a bicicleta. Não, olha aqui, boa pergunta que você fez. Então, assim, esse dia, gente, a gente vai ter... Não necessariamente você tem que ir de bicicleta, né? A gente tá ali no momento que vai ser de ocupar a rua, né? Quem tem bicicleta, vá de bicicleta, vá, né? Enfim, não tem a obrigatoriedade de ir né? E a ideia é ser esse dia formativo e festivo. Porque enquanto as atividades vão acontecendo ali ao longo do dia, né? Você vai se formando, vai festejando, vai... Então, assim, não precisa ter a bicicleta para ir, tá? No sábado. E, enfim, não precisa ficar com medo. É só chegar, né? A gente... Quem sabe que nesse momento é encorajador. É um encorajador. Inclusive, o desafio pra gente é quem não tá... quem tá querendo, mas fica, né, nesse lugar assim, vou, não vou, bicicleta é pra mim, não é, tenho medo. Vai lá, a gente vai conversar, você vai ver várias possibilidades, né, vai ver a ocupação do espaço ali, da rua, né. Eu tô colocando isso bem em evidência, justamente para a gente chamar a atenção das pessoas a participar nesse sentido. Para ter o encorajamento, o engajamento em ações como essa, que são assim, maravilhosas, né? Para a saúde das pessoas. Para a cidade, né? Não, para a cidade, para tudo. Né? Quer dizer, nós todos ganhamos, né? Todos. E quem sabe que é numa dessa aí que eu vou começar a dar meu primeiro passo. Né? Posso te falar da minha experiência? Pode. Sou fruto de Greve dos Caminhoneiros 2018 e de um curso de cicloformação que eu participei pela BH em Ciclo. E que ali foi onde eu comecei a me interessar e a entender a bicicleta para além da bicicleta, né? Para além do uso da bicicleta. Como é que você aprendeu? Com quantos anos você aprendeu a andar de bicicleta? Eu era pequenininha, né? Aí não... andava aí no interior, sou do interior, né? Você andava no interior, sou de São Pedro do Suaçuí. São Pedro do Suaçuí. Aqui, perto de Peçanha, Guanhães. Guanhães. E aí andei muito lá, mas quando vim para cá com 14 anos para BH, não andava, né? Não tinha essa possibilidade. Até que teve a greve. Se você pegar, por exemplo, uma cidade igual Guanhães, é uma cidade semiplana. Ela tem suas ladeirinhas, tem, né? Dá para a pessoa sair de Guanhães e pedalar por aquelas estradas, ir até não sei aonde, né? Ali tá. Na estrada, na BR mesmo, né? Então, quer dizer... Dá para fazer tudo de bike, Luiz. Né? Tudo de bike. E melhora o peso, o IMC, que é o índice de massa, né? A glicemia, o que mais que melhora? Olha, vou contar um bastidor. Um bastidor. A bicicleta também melhora, sabe o quê? Que a bicicleta pode ser, sabe, o Tinder? Tinder Bike. Você pode descobrir, né? Paquerar, tá certo. enfim. Interessante. Que é muito mais salutar, né? Muito mais saudável, inclusive, né? É o Tinder Bike. Então, quer dizer, as pessoas podem ter um índice glicêmico melhor, uma disposição, uma circulação sanguínea melhor. Autonomia financeira para nós mulheres. Ela vai te possibilitar isso. Porque se você pensar bem, se eu desse conta de sair e vir aqui pra rádio de bike... Você trocaria o carro pela bike. Eu não vou gastar no posto, eu não vou gastar no rotativo de estacionamento, eu não vou gastar em muita coisa, no IPVA, não é isso? Em seguro. Né? Então, quando você pega o número, você fala assim, poxa, a minha glicemia tá boa, pô, meu IMC tá legal,
né? Meus números, meus exames, quer dizer, eu não vejo muitos problemas, a não ser como a gente está falando sobre a segurança. É preocupante e o que nós temos que fazer é sempre agir com segurança, observar o trânsito e respeitar o ciclista. Isso, né? Respeitar o pedestre, as motos, né? Então, ir participar do BH é uma atitude de cidadania. Porque você está, mesmo que você não for entrar, você tem que apoiar a causa. Isso. Discutir a cidade, discutir a locomoção, discutir a mobilidade. E é um evento todo gratuito, né? Não tem, ele é gratuito do começo ao fim. Então, isso muito me interessa. Aliás, interessa a todos nós, né? Todos. Então, muito bacana, muito bacana. Andressa, eu agradeço muito a sua participação. Eu também agradeço, Luiz, a oportunidade, né, de estar aqui falando sobre algo que, né, é isso, faz parte, né, eu sou ciclista, sou cicloativista, sou educadora, a gente fez uma junção aqui de campos aí muito boa, muito bacana, muito obrigada mesmo. E aí eu queria agradecer, né, também a todos os coletivos que estão junto aí com a gente nessa organização. Sim. Não vou falar o nome de todos aqui porque vou esquecer de algum. Então, todas e todos os nossos parceiros estão assim, é algo bonito de ver, tá muito orgânico. Mas falta uma coisa você vai ter que fazer. Você vai me dar o Instagram para aqueles que querem contatar. O da BH em Ciclo, né? O Instagram da BH em Ciclo, a gente está com todas as informações lá, né? Dos dias, do que vai acontecer. Arroba BH em Ciclo. BH em Ciclo. Tudo junto, sem nada. Arroba BH em Ciclo. Eu já estou seguindo vocês. Isso. Gente, muito obrigado pela audiência. Andressa, muito obrigado pela sua vinda até aqui. Sei que ela foi suada. Literalmente. Mas foi maravilhoso você chegar aqui de bike e chegar menos bufante do que eu que vim a pé. Fica a dica aí, hein? Fica a dica. Melhora aí a respiração. Gente, muito obrigado. Rony, muito obrigado. Obrigada, Rony. Obrigado, Rony. Nada. Foi um momento muito importante pra gente. Bacana demais. Olha aqui, com os trabalhos de Rony de Souza, produção de Cláudio Magalhães, coordenação de Deisiane Avelino, com apoio cultural da Faculdade Multivix EAD Polo Santo Antônio, telefone 31 988774362. Fica por aqui, o programa Educação é para Todos, que volta na outra quinta-feira, porque quinta-feira que vem é feriado de Corpus Christi, né, Rony? Sim. Então na outra quinta-feira a gente volta para falar sobre educação. Um grande abraço e até lá, gente. Muito obrigado. 10 Autêntica 67 FM. Sempre ao seu lado. Autêntica FM. Apoio Cultural Autêntica FM.